Bom, vamos continuar nosso estudo. Eu vou gravar para vocês essa aula sobre física centro de massa. Bom, como eu venho destacando, né, nos meus vídeos, eu vou alertar vocês, né, para uma motivação, né, sobre o seguinte aspecto. Na década de 60, né, no início da década de 60, quando eu fiz o vestibular para engenharia aqui no Rio de Janeiro, havia somente 4 universidades, né? A UF, a UEG, né, que é a Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a UERJ, a Nacional de Engenharia, né, que era lá no Largo de São Francisco, aqui no centro da cidade, que hoje é a UFRJ, tá? E a PUC. E o vestibular era uma vez por ano, né? Não tinha vestibular no meio do ano. E na engenharia, né, para entrar na engenharia, né, principalmente na matemática, era cobrada, né, por exemplo, né, função derivada, integral, né, e o início da análise vetorial, né. Então, quando nós entrávamos no primeiro ano, né, do curso de engenharia, né, na minha época não tinha período, era ano, né, entrávamos no primeiro ano, toda a ferramenta matemática para o estudo da física, né, estava popularmente, né, no nosso sangue, né. Então, nós tínhamos aula de física empregando, né, a ferramenta, né, no caso principal da física, uma das, né, que era a derivada e integral. O que acontece hoje em dia? Né? Hoje em dia, né, a derivada e integral, né, limite também, tá? Não é exigido, não cai, né, nos vestibulares para os cursos de engenharia. Mesmo assim, a física que é dada no primeiro período, no segundo período, né, a ferramenta da física continua sendo a derivada integral, né? Então, o aluno, né, ele tem muita, mas muita dificuldade, né? Não é culpa de professor, não é culpa de aluno, né? É culpa do sistema, certo? Que não exige para o ingresso nas engenharias, né, o tópico de derivada de integral, né? Porque hoje é tudo unificado e tal, não quero entrar no mérito aí, né? Bom, então essa grande dificuldade, né, que o aluno tem, né, ela está aqui no caso, né, limite, derivada, que é um caso particular de limite, e integral. Então você tem isso aqui, né, que é a base da física, né, e também, né, no caso, né, é a análise vetorial. Isso aqui, né, não é exigido, não cai, né, questões envolvendo limite, derivada integral e a parte, né, o início, né, da análise vetorial, né, que é exatamente a base, estou repetindo, certo? A base da física. Aí o aluno acha, né, a física muito complicada, e realmente é, né, porque a principal ferramenta o aluno não tem, né? Então o professor fica, né, ele tem que cumprir, né, a parte, né, exigida, né, para o aluno, né, da engenharia, né, e a ferramenta principal ele não tem, né? Bom, tanto que muitas universidades, né, eles dividiram o primeiro e segundo período, né, o primeiro período como sendo, né,
o que era exigido no vestibular, né? E o segundo período, exatamente, era o nosso cálculo 1, né? nas universidades, né? No caso dos cursos de engenharia. Bom, então nós vamos ver o seguinte. Agora eu vou entrar, né, no seguinte, olha só. Na física, você tem, né, a chamada, né, as leis de Newton. Eu vou entrar aqui na segunda lei de Newton, que diz o seguinte: o somatório das forças que atuam sobre um corpo é o produto da massa pela aceleração. Bom, geralmente, quando se enuncia a segunda lei de Newton, né, não é escrito corretamente, né, e não é falado corretamente, tá? Quais são esses termos aqui. Olha que interessante. Isso aqui, essa parte, né, é o somatório das forças que atuam, essa é a palavra-chave, sobre o corpo. Aqui é a massa e essa aqui é a aceleração. Com respeito, né? Com respeito ao referencial inercial. Então, quando você enuncia a segunda lei de Newton, tá, o aluno tem de ter em mente que o somatório das forças que atuam sobre o corpo, não é? Isso aqui é muito importante, né? Parece um detalhe assim, isso aí é tanto faz, não é tanto faz não, né? Porque quando você tem, por exemplo, né, um bloco sobre uma mesa, né, aqui é um bloco, né, vamos supor, de massa M, né, aqui você tem um bloco, você isola o bloco, aqui tem a terra, aqui você tem o peso, né, mg, aqui ó, a terra atua sobre o bloco, né, sobre. E aqui você tem a reação da mesa, no caso, né, sobre o bloco. Então isso aqui tem a força normal. Então quando você isola, né, no caso aqui eu estou na estática, tá? Então esse ponto aqui seria igual a zero, né? Então quando você tem, né, quando você isola o corpo, você verifica, né, as forças que atuam sobre o corpo, né? Porque aqui, né, o solo, vamos colocar aqui, a mesa, se você retirar a mesa, o corpo cai, né? Como o corpo não cai, a força N, né, é a força de reação, né, do bloco sobre o corpo, que aqui é o corpo de massa M, né, no caso. E aqui é a Terra, né, atuando sobre o corpo. Isso é muito importante. Outro detalhe importantíssimo é a aceleração correspondente ao referencial inercial. O que é o referencial inercial? É o referencial, né, que você adota, né, que o movimento, né, ele pode ter uma velocidade constante, né, no caso, e aceleração zero, né? Então, geralmente nos problemas de física, né, não na parte do lançamento de foguetes, né, na atmosfera, lá no espaço, né, aí você não usa a Terra como referencial, não usa como referencial inercial, né, pelo movimento da Terra. Nos problemas de física, geralmente, né, a Terra é o nosso referencial inercial. Então aqui você tem, por exemplo, você tem o referencial inercial, geralmente, né, você coloca as letras maiúsculas, né, X, Y, Z, aqui você tem o corpo de massa M,
E nesse corpo que evidentemente está se movimentando, né? Você tem aqui o seu X, no caso, o seu Y, né? E aqui o seu Z. Tá? Então esse aqui é o corpo de massa M, aqui é um ponto, vou chamar aqui ponto P, né? Tá? E você tem então a partícula, no caso o corpo M, se movimentando, né, no espaço. Isso aqui é meu referencial inercial, né? Eu vou colocar aqui, ó, X, Y, Z. Aqui é meu O, né, minha origem, e aqui é meu O', né? E você tem, né, o X, Y, Z, X, Y, Z, né, no caso, vai ser o meu referencial móvel. Então, quando você enunciar a lei de Newton, né, você tem que ter em mente a segunda lei, né, que o somatório das forças que atuam sobre o corpo é o produto da massa pela aceleração em relação, né, com respeito ao referencial inercial X, Y, Z. Né? Isso aqui é importante. Essa que é a lei de Newton. E não, F igual a MA. Né? Geralmente o aluno, né, eu chamo o aluno no corredor, qual a segunda lei de Newton mesmo? F igual a MA. Cuidado. Tá? Então essa primeira introdução. Tá? Bom, esse início aqui, que é válido,